Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor, amém, queridos? Quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da palavra de Deus. Está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 3 de 1 Tessalonicenses. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, irmãos, acerca dos tempos, das estações, não é necessário que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disser a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Amém? E se fosse agora? Se fosse nesse exato momento que o Senhor Jesus viesse arrebatar a sua igreja, como você estaria? Como estaria a sua vida? Você estaria preparado para subir, para deixar essa terra? Ou você não estaria preparado? Então a reflexão de Deus para a nossa vida nesse dia de hoje é: e se fosse agora? A sua vida está no altar do Senhor? Como é que você está com Cristo? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de comunhão com o Senhor? Você tem comunhão com o Senhor ou você não tem comunhão com o Senhor? E o apóstolo Paulo, ele traz uma reflexão a respeito da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele compara como um assalto, como um roubo, né, como um ladrão. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, é algo muito repentino, muito rápido. E ele também compara como as dores de parto daquela que está para dar à luz. A mulher, quando ela está às horas de ter o bebê, ela chega às 37 semanas, caminhando para as 42, que é o último estágio de uma gestação. No último mês, ela já deixa tudo preparado. E se não está preparado, o quarto, as coisas do bebê que vai chegar, ela já fica agoniada, ela fica desesperada, porque ela sabe que a hora do parto está chegando e muitas das vezes não tem tudo preparado para que aquele neném que vai chegar chegue um ambiente favorável a ele. Então o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Tessalônica exatamente isso. O dia do Senhor virá e é inevitável. Eu quero que você entenda isso nesse dia de hoje. O dia do Senhor é inevitável. Creia você ou você não creia. Não depende da sua fé. Para Jesus voltar, querido, não depende da sua fé. Para Jesus voltar, não depende do que você acredita ou você não acredita. Acreditando você e não acreditando você, ele vai voltar e acabou. A questão é: e se fosse agora? Se fosse nesse exato momento que Cristo voltasse, você estaria preparado? Pois quando disser haja paz e segurança, quando você pensa assim que nada, fala-se muito dessa volta de Jesus e nada acontece, haja paz, o mundo está aí, voltando da pandemia, voltando dessas coisas, está normalizando algumas cidades, não tenho que me preocupar com essa questão de Jesus voltar. Então lhe sobrevirá repentinamente destruição, repentinamente virá destruição. Como? Como as dores de parto daquela que está grávida e pronta para dar luz. De modo algum escaparão. Ou seja, você crendo ou você não crendo, é algo inevitável. Jesus vai voltar e ponto. A questão é: você precisa estar preparado para a volta do Senhor. Você precisa estar com sua vida no altar para a volta do Senhor. Você precisa estar com as suas lamparinas acesas. E você precisa ter reservas espiritual. Você precisa estar buscando o Senhor continuamente. Inevitavelmente, não tem como a mulher que está esperando um bebê evitar a dor do parto. Não tem. E o mundo, o globo como um todo, ele é como se fosse uma grande gestação. Está chegando a hora do parto. Está chegando a hora dos filhos que estão nesse útero partir daqui. Está chegando a hora em que o pai
vai nos levar de volta para nossa casa. E você precisa estar preparado. Você precisa estar com sua vida no altar. Você precisa renunciar aos velhos hábitos. Você precisa renunciar à natureza carnal. Você precisa renunciar às suas vontades. Você precisa se alinhar com o Todo-Poderoso. Você precisa se entregar a Jesus em espírito e verdade. Você precisa se esforçar. Porque o dia do Senhor está muito perto. Está muito próximo. E você precisa estar preparado para a volta do Senhor. Olha o que diz aqui o livro do profeta Isaías, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Isaías, capítulo de número 2 e o versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Porque o dia do Senhor dos exércitos será como contra todos os soberbos e altivos e contra todos que se exaltam, para que sejam abatidos. Então o dia do Senhor é um dia de julgamento. O dia do Senhor para a igreja é um dia de glória, mas para a terra é um dia de tormenta. É um dia de angústia, de muita angústia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os soberbos e altivos, contra todos aqueles que não se alinharam com a vontade de Deus e contra todos que se exaltam, que se acham. O dia do Senhor será um dia de punição, né? Será um dia em que o Senhor vai tirar a crista de muitos que se acham Deus, muitos que se acham cheios da razão, muitos que se acham sábios, segundo a seu próprio entendimento, para que sejam abatidos. É um dia em que o Senhor abaterá o soberbo de uma forma extensa, não deixará ninguém. É um dia de juízo. Não é um dia que você gostaria de estar aqui. E olha o que diz mais aqui em Amós, livro de Amós, diz mais o Senhor. Amós, capítulo de número 5, versículos de número 18, diz assim: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Ai daqueles que têm uma vida destruída, um caráter deturbado. Ai daqueles que cometem pecado após pecado e fica aí dizendo: Jesus, volta logo, Jesus. Volta para quê, criatura? Se você está com a vida desajustada. Por que você clama, Abba, Pai, se você não honra o teu Pai? Se você não honra o Senhor? Ai daqueles que sabe fazer o certo e não faz. É isso que o Senhor está dizendo para você nesse dia de hoje, nessa quinta-feira. Ai de você hipócrita. Ai de você que diz ser uma coisa, mas não é. Ai de você que está iludindo a você mesmo. Desperta. Hoje é um dia de despertar para você. Desperta, o Senhor diz para você, desperta, porque esse dia será de trevas na vida desses e não de luz. Será um dia de juízo, será um dia em que o Senhor aplicará o seu juízo sobre toda a terra, sobre todos os seres humanos que não se ajustaram a andar no caminho da luz, no caminho do Cordeiro. Por que deseja o dia do Senhor dos Exércitos? Se tu não está com a vida ajustada, é bom você se ajustar. Sabe, querido, Deus não traria uma palavra dessa se Ele não quisesse alertar você a se consertar, a se posicionar. Hoje é um dia que Deus quer que você se posicione. Tem alguma coisa aí na sua vida que está fora do lugar? Conserta logo. Pelo precioso nome de Jesus, põe logo a sua vida no altar. Precisa ajustar as coisas? Ajuste. Precisa pedir perdão? Peça. Precisa confessar pecado ao Senhor? Confesse. O que o Senhor está dizendo para você é: eu estou te dando uma chance. Eu estou te chamando para perto, te dando uma chance para você colocar sua vida no altar de sacrifício. Por quê, pastora? E se fosse agora que o Senhor Jesus estivesse voltando? E se fosse nesse exato momento, como estaria a sua vida?
o Senhor pedindo conta dela, como estaria você? Como um ladrão, ele entra na casa e rouba tudo, sem que o dono saiba, assim será o dia do Senhor. Será um dia que você não saberá, mas a questão é, você tem que estar preparado. Hoje nós moramos em cidades grandes e nós nos protegemos, porque a violência tem crescido demais ao nosso redor. Então, o que nós fazemos? Colocamos mais trancas nas nossas portas, colocamos grades nas nossas janelas, portões de ferro, porque nós estamos preocupados com um repentino assalto. Estamos nos prevenindo contra um ladrão, né? Se morássemos numa fazenda, um lugar mais distante, eu lembro na minha infância que nós cansávamos de dormir na nossa casa de fazenda, onde meus pais moravam, com as janelas abertas, aquelas noites de calores, bem quente, abria a janela, dormia na varanda de casa, no hall de casa, cansava de meu pai deitar no banco, dormir, ficar lá até 3, 4 da manhã, dormindo lá no banco, então estendia uma rede, uma esteira no chão, não acontecia nada, porque isso era em outros tempos. Hoje, pede-se uma segurança maior, um zelo maior, um cuidado maior. O que o Senhor está dizendo em relação ao cuidado é comparado com os dias de hoje. Você consegue hoje, na cidade que você vive, você mora, abrir suas janelas de sua casa e dormir tranquilamente, assim, não vai acontecer nada comigo, porque não tem violência. Dá para acreditar que não tem violência? É algo completamente inacreditável, porque realmente, sabe, não é a realidade que nós vivemos hoje. Vivemos hoje um mundo completamente violento. Então, hoje nós nos preocupamos em nos prevenir, nos resguardar contra assalto, contra ladrão. E o Senhor fala, tenha esse mesmo zelo com a vida espiritual de vocês. Tenha esse mesmo cuidado com a vida espiritual de vocês. Porque assim como o ladrão não avisa o dia nem a hora que ele vai te roubar, assim virá o Senhor sobre ti. Assim como a mulher que chegou às 37 e até as 42 semanas de gestação, ela tem certeza que ela vai passar pelo parto. Não importa se é um parto induzido, mas ela vai passar. O dia do Senhor é isso. Acredite você sim ou não, ele vai chegar. Mas a questão aqui que o Senhor está falando com você é, e se fosse agora? Já parou para pensar? Você está com tudo preparado? Você já está com tudo preparado? E se fosse agora? Você precisa estar preparado. Você precisa estar com sua vida no altar. Você precisa estar com sua vida alinhada com o Senhor. Olha o que diz aqui, Apocalipse 21. O Senhor diz assim: vi um novo céu, uma nova terra, porque já primeiro o céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo do Deus que está com os homens, pois ele habitarás, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Então não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras dores, as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me mais: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, dar-lhe-ei da fonte da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e eles serão os meus filhos. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos,
aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O Senhor usa o apóstolo João, discípulo amado, trazendo uma visão de pós-arrebatamento, do que vai acontecer depois da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando da Nova Jerusalém, cidade santa que o Senhor trará. Mas tem algo que me chama muita atenção, é ao que vencer. E o que não vencer? O que não vencer, sua parte será no lago de fogo e de enxofre. Mas eu não acredito nessas coisas. Não depende da sua crença. Você sabe disso? Não depende da sua crença. É uma coisa, amado, que já está determinada antes mesmo do seu nascimento. Não depende. Mas eu não acredito nessas coisas. Não depende da sua crença. Sabe o que depende da sua crença? Da sua salvação. A sua salvação depende da sua fé, da sua crença. Só que o juízo não depende da sua crença. A volta de Jesus não depende da sua crença. O julgamento da terra não depende da sua crença. A morte não depende da sua crença. Eu não creio na morte, mas você vai morrer. Eu não creio nisso, mas você vai passar por isso. É inevitável. O que eu estou tentando te explicar hoje, mediante o Espírito Santo de Deus, e se fosse agora? Se fosse agora. Você já recebeu notícia de alguém que você ama muito que morreu? E você fala assim, nossa, como assim? Essa pessoa estava tão bem. Essa pessoa isso e aquilo. Mas eu tive com ela tal dia. Mas eu queria tanto me expressar para ela, falar com ela. Eu não tive tempo de me despedir dela. É assim que será a volta do Senhor. Eu acho que a forma mais lógica de eu poder te explicar o que Deus está falando com você hoje é como a morte. Você não sabe. Você não sabe o seu dia nem a sua hora de morrer. Assim será o dia do Senhor. O dia do Senhor é repentino. E a única coisa que o Senhor Deus fez e faz todos os dias é tentando nos trazer de volta para Ele. Ao que vencer, João fala isso aqui em Apocalipse, ao que vencer dará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos. Ao que vencer, você precisa vencer as tentações. Você precisa vencer as suas vontades, você precisa vencer a sua carnalidade, você precisa vencer. Paulo fala, acho que é Paulo, se eu não me engano é Paulo, se não for o autor de aos Hebreus, sobre uma grande carreira, uma grande corrida que nós estamos, E corramos a carreira que para nós está proposta por Jesus Cristo nosso Senhor. Acho que é Hebreus que fala isso. E deixando para trás, isso é para os que vencer. Eu associo a vida cristã exatamente a esse versículo. E deixamos para trás todos os laços e embaraços que tão de perto se enrosca em nós, lançando mão de toda a raiz de amargura e avançando para o alvo que é Cristo Jesus. Não desistam, ele fala mais, porque vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, como é que você está retrocedendo na sua fé, abandonando a sua fé, abandonando o dia do Senhor como se ele não fosse real, se você ainda nem sequer chegou na metade da sua maratona? Você precisa ser forte. Você precisa avançar um pouco mais. E se fosse agora, o dia do Senhor, você estaria preparado para voltar para casa? O Senhor traz um alerta para você nesse dia de hoje. Irmãos, o dia do Senhor é real. E o Filho, Jesus, está voltando e você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Você precisa se posicionar. Esse é um dia glorioso. Então tire de você tudo que não louva e não pertence ao Todo-Poderoso. Se ajuste com o Pai e aguarde. Faça como um dono de uma casa que sabe que existem ladrões, mercenários, pessoas com a índole ruim, e faz uma casa fortificada. Eu estou dizendo para você, esteja preparado, bem fortificado. Mesmo que todos façam contigo o mesmo que fez com Noé. Tá louco? Para que tudo isso?
Não, porque virá um dilúvio. Mas não tem nenhum sinais. Eu não preciso de sinais. Eu já tenho a voz de Deus falando comigo. Ele falou comigo. Então você não precisa dos sinais. Mas não tem os sinais ainda, pastora, da volta de Jesus. Você deve estar cego, surdo e doido. Mas não é, a questão aqui não são os sinais. A questão é, você tem a palavra de Deus. Prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Vamos orar por essa quinta-feira. Em nome de Jesus, consagrando ao Senhor esse dia de hoje. Espero que o Senhor continue falando contigo nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, amém? Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, de graça, de misericórdia. Senhor, eu oro por cada pessoa, Pai, cada vida, cada serva do Senhor neste momento. Peço ao Teu Santo Espírito que venha tomar a vida deles nas Suas mãos, que venha alinhá-los na Tua presença, Senhor. Essa pessoa que está com a vida espiritual bagunçada, Senhor. Está desprotegido, Deus. Senhor, ajusta ela, Pai. Dá uma segunda chance, como o Senhor está falando nesse dia de hoje. Graça, poder e unção, para que ela possa avançar, crescer e frutificar. Deus, eu oro abençoando todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, querida. Shalom.